Ave Mego, ensina-nos a amar e faz-nos bem disposto, também nos perdoar. Oh, quando carecemos do auxílio do Senhor, unidos suplicamos a Ti por esse amor. Senhor, se a igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e o mundo em nós, teus filhos, então distinguirá. Vamos de joelho, aqui oração. Eterno Deus, Pai Santo, que habita nos altos céus, louvado e glorificado seja o teu santo nome. O Senhor nos cuidou ao longo do dia e esta tarde estamos aqui na casa do nosso querido irmão pastor para mais um estudo. Queremos pedir, Senhor, a tua presença neste lugar, sobreabunda nas nossas vidas. Pai Santo, perdoa os nossos pecados, encha-nos de sabedoria para compreendermos como administrar na tua santa igreja e como podemos administrar, sobretudo, aquilo que é a administração da igreja. Santo Deus, venha nos capacitar, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos e venha, Senhor, nos ajudar para que possamos andar humildemente na sua santa presença. Acompanhe-nos, esteja com cada um que está aqui presente, abençoe nossa família, abençoe os nossos irmãos que não estão aqui presentes. São essas bênçãos que nós suplicamos, o que não pedimos, esperamos receber humildemente. Em Jesus Cristo nós oramos com fé. Amém. Amém. Sim, acho que o avô pode fazer as venhas na casa, sem problema. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Nós somos bem-vindos a mais um estudo. Apesar de que sempre estamos a chegar atrasado, né? Não sei. Mas o ponto importante é que estamos aqui. Nós tratamos. Tem alguém novo que foi consagrado no missão? Pois é. Já passou Quer dizer, temos para apresentar-nos sábado passado quem seu foi? novo. Da BTL, vice-secretário da BTL. Ok. Se nós até não acertamos, não conhecemos. Você conhece? Conheço. Eu assim que ele não conhece. O Anselmo também. Eu não conheço Então, aí está o nosso irmão. O Anselmo. também. Dá uma boca. Olha, falta outro. Só não quer. E o filho? Sim, o Gelson Matuca. São bem-vindos. Obrigada. O secretário, Não sei a ausência dele. Sou irmão dele. você tem Tá vontade de bom, tá bom. As venhas da casa já foram feitas e meus pais, meus irmãos, o tópico do nosso estudo de hoje, do Manual da Igreja, é o capítulo 4 e o tópico é o pastores e outros servidores da igreja. Acho que nessa posição vais conseguir. Acho que é melhor para Dá espaço, né? que seja favorável.
Podes ver. Não, sem problema. Aqui a coisa pode fluir de maneira natural. Não, é Sim. para aparecer. Exato. Muito bom. Então, basicamente, esse capítulo começa a introduzir o ministério designado, começa a introduzir a questão do ministério designado por Deus, e a referência é Efésios 4, capítulo 4, versículo 11 a 13, que diz o seguinte: Deus tem uma igreja e ela tem um ministério designado por Ele. Agora cita o texto: Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. A intenção é até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que implica dizer que a igreja, de facto, ela tem um ministério designado de acordo com as Sagradas Escrituras. E opa, sejam bem-vindos. A casa estava sentindo vossa falta. Saudoso, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. A igreja permanecente, a igreja Boa Esperança agora está muito bem representada, né? Com um oficial. Seja bem-vindo. Sim, avô. O ancião que foi consagrado recentemente está ali. Sim, vamos apresentar o filho. Yeah. Tá bom. O manual diz o seguinte: homens designados por Deus foram escolhidos para vigiar com zelo, com zeloso cuidado, com vigilante perseverança, a fim de que a igreja não seja subvertida pelos malignos ardis de Satanás, mas que ela esteja no mundo para promover a glória de Deus entre os homens. Assim cita essa é a referência bíblica que eu testemunho para ministro, página 52 a página 53. Bem, vamos começar a debruçar essa questão, basicamente começando a analisar a questão relacionada ao presidente da associação, de acordo com o manual da igreja. O presidente da associação deve ser um pastor ordenado, de experiência e de boa reputação. Dois aspectos básicos aqui. Deve ser um pastor ordenado e deve ser alguém de reputação. Assim faz menção ao manual da igreja. Ele está à testa do ministério evangélico na associação e é o pastor ou supervisor geral de todas as igrejas. Aí começamos a ver as competências do presidente da missão ou associação. Ele trabalha pelo bem-estar espiritual das igrejas e como seu conselheiro no tocante a seus planos e atividades. Então subsai aqui a questão do bem-estar espiritual pela qual o pastor, que nesse caso ocupando a posição de presidente, ele deve se encarregar em ver as questões do bem espiritual das igrejas, deve agir como conselheiro e também ele deve trabalhar na questão dos planos de atividades relacionados com o plano evangelístico das igrejas. Tem acesso a todas as igrejas e seus cultos, reuniões administrativas e comissões, notem, sem votar, a menos que, nesse caso, o presidente seja membro da igreja, ou a igreja lhe confira esse direito, ou que seja membro dessa congregação. Então, as competências do presidente de uma missão, no caso específico, aqui tem que ver com questões de reuniões administrativas, tem que ver com os cultos e também tem que ver com a questão de ele participar nas comissões, nesse caso o comitê executivo das igrejas, mas de sublinhar que ele, se os membros do comitê não lhe darem o direito de voto, ele não pode votar. Ele pode ter direito a voz, mas não terá direito a voto, a não ser que o comitê lhe ceda esse direito. O presidente da associação não tem autoridade para desprezar os oficiais da igreja devidamente eleitos. Antes trabalhará em cooperação com eles. Aqui, quando uma igreja, no exercício de suas funções e de suas competências, convocar o comitê, a comissão de nomeação, e for trazido
os resultados das propostas da comissão de nomeação para a igreja e a igreja decidir em seu plenário, o presidente não tem poder sobre essas decisões da comissão tomada. Mas ele deve respeitar esse direito da igreja, e deve salvaguardar esse direito da igreja e respeitar esses oficiais que foram escolhidos. Agora, seria só que o mantivesse fechado por causa do som. Quanto mais o som ficar fechado aqui, melhor ainda para aí o telefone poder captar aqui a minha voz. Eles, os oficiais escolhidos ou eleitos, por sua vez, reconhecendo os vínculos de relacionamento com a associação, se sentirão no dever de aconselhar-se com ele em todos os assuntos pertinentes ao bem-estar da igreja. Então, nesse caso, tem aqui a relação entre o presidente e os eleitos oficiais da igreja. Eles trabalham em consulta, né? Eles devem trabalhar em consulta, devem aconselhar-se. Depois tem a questão relacionada aos diretores dos departamentos da associação em relação às igrejas. Os diretores do departamento da associação conduzem importantes ramos da obra denominacional, sob a direção geral da comissão diretiva em consulta com o presidente da associação. De lembrar que quando o manual usa a expressão aqui, comissão diretiva, ela está se referindo do ADECOM ou se refere do comitê executivo, ok? Então é importante que os irmãos tenham já aqui as definições do que significa comissão diretiva. Tem que ver com ADECOM ou comitê, no caso específico, executivo. A fim de desempenhar com êxito suas incumbências, nesse caso os departamentais, esses obreiros devem ter acesso às igrejas para que possam apresentar e desenvolver os seus planos. Nos ADECOM e nos comitês executivos da nossa missão, são votados itinerários dos programas dos departamentais. E esses programas, votados pelo ADECOM, o Comitê Executivo da Associação, que aqui o manual traz como comissão diretiva, geralmente eles têm aplicação direita nas igrejas, ok? Tem aplicação direita nas igrejas. Agradeceria que os que têm telefones ligados, agradeceria que colocassem os telefones no vibrador ou em silêncio para nos ajudarem aqui a manter uma certa ordem assim sonora. Tais obreiros terão simpatia e consideração por todos os planos da igreja, nesse caso os departamentais, a menos mesmo os que não estejam relacionados com os seus respectivos departamentos. Então, nesse caso, deve haver aqui uma relação de entendimento entre o departamental, que tem as atividades que precisam ser aplicadas na igreja, e a igreja, que tem as suas atividades, mesmo que as atividades não estejam relacionadas com o departamento. Deve haver aqui essa relação amigável, né, de entendimento e compreensão. Os diretores dos departamentos não são investidos de autoridade administrativa ou executiva. Assim, relacionam-se com as igrejas locais como conselheiros, ok? As prerrogativas que tem o presidente da associação são bem diferentes das prerrogativas que tem um departamental. E nós vamos ver aqui, a menos que o presidente transfira ou delegue essa responsabilidade para, em certos momentos, ele poder aconselhar, né? Vamos ver que o manual aqui já vai fazer menção, sem querer me adiantar. Sua atividade, os departamentais, não se relacionam com as da igrejas das mesmas formas que a comissão diretiva ou o presidente. Na promoção de sua esfera de atividade, eles atuam em toda a associação. O que quer dizer que os departamentais da missão, eles têm direito de atuar em todas as igrejas a nível do nosso campo, dentro desse contexto ali de entendimento e compreensão por causa das atividades. No entanto, não se espera deles que aconselhem as igrejas quanto às eleições e outras obrigações administrativas, ou em qualquer outra linha de serviço, a menos que sejam especialmente solicitados para isso pelo presidente da missão, ok? Da associação. Muito obrigado. Então, se ele recebe diretamente essa incumbência para essas certas competências administrativas que é do presidente, a partir do presidente, eles podem agir como conselheiros.
Bem, agora vamos ver a relação. Vimos até aqui que a igreja, de fato, ela está construída dentro desse paradigma de ministério. E os ministérios estão diversificados. E já vimos até aqui que, de fato, a relação existente entre o presidente e as igrejas. E também já vimos a relação existente entre os departamentais e as igrejas. Agora nós vamos começar a ver, de acordo com o manual da igreja, que é o capítulo 4 que estamos estudando, a relação que existe entre os pastores ordenados e a missão e a igreja. Os pastores ordenados, como cita, apontados pela comissão diretiva da associação como pastores ou líderes distritais, não tomam o lugar do presidente em seus respectivos campos. Okay? Importante ver que as competências administrativas do presidente não podem ser assumidas pelo pastor distrital. Aqui há uma diferença, ok? E o manual vai deixar claro esse assunto. Eles não são investidos de poderes administrativos como o presidente o é, mas cooperam com ele na execução dos planos e regulamentos da associação. O trabalho do presidente é manter a funcionalidade do plano da igreja dentro do contexto dos regulamentos, ok? E o trabalho do pastor é cooperar com o presidente para salvaguardar os interesses de acordo com os regulamentos da igreja. Mas do ponto de vista de competências administrativas, o presidente, as competências dele não são iguais com o pastor ordenado. Estamos juntos? Muito bom. Em seus deveres na igreja local, o pastor ordenado é auxiliado pelos anciãos locais. Agora nós estamos a ver a relação entre o pastor e a igreja, né? Os oficiais da igreja. Os braços direitos que cooperam diretamente com o pastor são os anciãos, que o manual considera como subpastores. Muito bom. Em virtude de sua ordenação, ele está qualificado para dirigir todos os ritos e cerimônias. Aqui o pastor ordenado é a espécie de um general que está em exercício de plenitude, exercício plenas de suas funções. Ele pode realizar todas as cerimônias da igreja. Diferente, como vamos ver, do pastor licenciado. Deve ser o líder e conselheiro da congregação. Deve instruir os oficiais e seus deveres e planejar com eles todos os ramos da obra e das atividades da igreja, ok? Então, o pastor e os anciãos, eles têm que trabalhar juntos para que em todos os ramos da obra as atividades da igreja possam ser funcionantes, ok? O pastor deve instruir, deve planejar isso em consulta com os anciãos. O pastor é um membro da comissão da igreja. A expressão comissão aqui, o manual aqui está mais para a realidade brasileira, ok? Aqui é para querer dizer comitê da igreja, ok? Para se referir ao comitê da igreja. O pastor é um membro do comitê da igreja e atua como seu presidente. O pastor ordenado é o presidente do comitê executivo da igreja. Se ele desejar, atenção, abrir mão de sua responsabilidade de atuar como presidente da comissão ou do comitê executivo, um ancião servirá como presidente em cooperação com o pastor. Veremos isso desenvolvido aí na página 75 e na página 76. Vale fazer uma observação. De acordo com o manual da igreja, um ancião, em consulta com o pastor, pode presidir o comitê. Aqui, o é artigo indefinido ou definido? Um pastor. Um ancião. É definido ou indefinido? Indefinido. É indefinido. O que quer dizer que quem pode presidir o comitê pode ser o ancião primeiro e qualquer restante dos anciãos pode presidir o comitê da igreja. Isso sem problema nenhum. Tem embasamento claro no manual da igreja. Espera-se que o pastor, com a ajuda dos anciãos, planeje e dirija todos os programas espirituais, como o culto de adoração da manhã de sábado e a reunião de oração, e deve oficiar na cerimônia da comunhão e do batismo. Aqui a cerimônia de comunhão é Santa Ceia, ok?
Nesse caso, fica claro que o pastor deve, com os anciãos, devem programar com antecedência todos os cultos da igreja, ok? Quer do sábado, quer os cultos de oração, sim. E devem apoiar o pastor nas cerimônias de Santa Ceia e batismo. Aqui basicamente nós estamos a ver a função do pastor, né, e dos anciãos, trabalhando em consulta. Os pastores não devem cercar-se de um grupo especial de conselheiros de sua própria escolha, mas sempre cooperar com os oficiais eleitos, ok? É aquela, os que foram eleitos são os anciãos em número de 7, né? Tem 7 anciãos. E o pastor, para fazer as atividades dele, em vez de consultar e trabalhar com esses anciãos eleitos, escolhidos, ele procura um grupo de indivíduos potencialmente fortes em finanças e economia e se aconselha com ele quando os outros, mas e como então somos nós que fomos escolhidos para trabalhar com ele está a consultar. É isso que o manual reprova, né? O pastor deve trabalhar com os anciãos eleitos. Quando o evangelista é convidado a conduzir uma campanha evangelística onde há uma igreja, a associação deve convidar o pastor a auxiliar o evangelista, dando assim a oportunidade ao pastor de se familiarizar com os futuros membros. Sabe que o pastor ali é que vai realizar o batismo, né? O evangelista prega, faz estudos bíblicos em pequenos grupos, em duplas missionárias, conferências bíblicas, mas o pastor é que tem que ir lá para examinar os candidatos e tem que ir lá para realizar a cerimônia do batismo. Essa é a relação entre o pastor e o evangelista, que também veremos mais claramente em frente. Pastores ou pastores assistentes não são nomeados ou eleitos para esses cargos pela igreja. Em outras palavras, quem coloca um pastor numa igreja, quem decide colocar um pastor numa igreja, é o ADECOM. Okay? O ADECOM é o Comitê Administrativo da Missão. Esses é que decidem escolher um pastor para determinados campos. Okay? Inclusive aquelas igrejas que pode ter 2 pastores, um pastor sênior e um pastor júnior. Quem decide é o comitê, o ADECOM, que é o Comitê Administrativo da Missão. Sua conexão com a igreja é por designação do comitê, o ADECOM, Comitê Executivo, o ADECOM da Missão, nesse caso a associação, depende muito do estatuto que ela tem em função da potencialidade financeira e tudo mais. E essas nomeações podem sofrer mudanças a qualquer momento. Quem decide colocar um pastor no determinado distrito ou tirá-lo é o ADECOM da Missão, ou Comitê Administrativo da Missão. Nenhuma igreja tem essa competência de tirar um pastor e meter outro pastor. Mas veremos até que ponto é que a igreja pode, em certa medida, dentro do contexto da relação entre presidente e igreja, influenciar para que um pastor pode ser tirado ou pode ser colocado. O manual também prevê essas questões. Um pastor pode ser removido do corpo ministerial por voto da comissão diretiva da associação, sem que sua condição de membro de igreja seja afetada. Quer dizer que um pastor pode ser removido do corpo ministerial de pastor, ok? Sem afetar necessariamente seus direitos e deveres como membro legal de uma igreja. Isso quer dizer que se o caso não oferece legitimidade para a igreja também tomar um voto de disciplinar o pastor, então não há necessidade que esse pastor seja também removido ou disciplinado, censurado pela igreja. Mas quando um pastor é removido do rol de membros e posteriormente restaurado à condição de membro leigo da igreja, sua restauração à condição de membro não significa restauração ao ministério. Agora, se a igreja remove o pastor do livro de membros, esse pastor, e o restaura para, de novo, pleno exercício de membro de igreja, em sua legitimidade, não pode ser restaurado ao pastorado, ok? Não necessariamente não quer dizer isso. Bem, agora vamos analisar pastores licenciados em relação à missão e à igreja. Para dar a indivíduos uma oportunidade de demonstrar seu chamado ao ministério, especialmente na conquista de pessoas, a associação concede a candidatos promissores uma licença ministerial. Quem é um pastor licenciado? É aquele que terminou a licenciatura em teologia
e a comissão diretiva ou a DECON da missão achou conveniente contratar esse pastor e dar-lhe uma determinada igreja para ele exercitar, né, os seus dons e suas qualidades como evangelista, ok? Basicamente isso que é um pastor licenciado. E é assim que funciona os trâmites para que ele possa ser, né, para que possa receber uma igreja. A concessão dessas licenças oferecem a oportunidade de desenvolver o dom ministerial, como fiz menção anteriormente. Quer dizer, o pastor ele sai sai da faculdade de teologia, ele dá um campo para ele treinar e mostrar as suas competências. Realmente ele tem vocação para o ministério ou não. É basicamente isso que o manual quer dizer. Os pastores licenciados estão autorizados a pregar, a engajar-se no evangelismo, a liderar a obra missionária e a ajudar em todas as atividades da igreja. Há circunstâncias, no entanto, em que é necessário que a associação nomeie um pastor licenciado para assumir a responsabilidade como pastor ou pastor assistente de uma igreja ou de um grupo de igrejas, que nós chamamos de distrito, ok? Aqui quando se refere a passagem de um grupo de igrejas, é para se referir a distrito. Nesse caso específico, quando um pastor recebe, um pastor em circunstâncias que sai do seminário, diretamente pode receber uma igreja, ok? Ou pode receber um distrito para ele dirigir, também não tem problema, essa flexibilidade de acordo com o manual da igreja. A fim de abrir caminho para um pastor licenciado desempenhar certas funções pastorais, a igreja ou grupo de igrejas a que ele irá servir deve elegê-lo como ancião local, ok? Ele está saindo da faculdade de teologia, se calhar ele nunca foi empossado como ancião. Então a missão, em suas competências, né, se vai ser o presidente ou ministerial, vai reunir a igreja, no comitê da igreja, é onde se vota que o pastor passa agora para ancião e depois é oficializado o ancianato dele pela missão, nesse caso pelo presidente ou pelo ministerial. Ali ele sai de pastor, sai de licenciado, pastor licenciado, e passa a ser já pastor licenciado de quadro, ok? Nesse caso ele se torna já um ancião. E essas prerrogativas têm certos benefícios, ok? Tem certas competências também que lhes são conferidas. Uma vez que o direito de permitir a ampliação da autoridade de um pastor licenciado, recai, em primeira instância, sobre a comissão diretiva da divisão. Esta comissão deve aprovar a ampliação definindo específica e claramente as funções adicionais que o pastor licenciado pode desempenhar. Ou seja, a divisão, na verdade, é que cria políticas de acordo com o nosso... de acordo... Ele deve votar em seus comitês quais são as devidas qualificações que um pastor, né, licenciado, que passa para a ancião de quadro, deve exercitar, ok? Eles lá decidem e passam informação para as uniões passam informações para as missões, e dentro desse contexto em que foi definido quais são as competências que esse pastor terá de ter aqui como já ancião, né? Aí a missão só vai aplicando, ok? Vai aplicando. Basicamente, isso que o manual nos quer informar. As funções ampliadas estão limitadas às igrejas ou ao grupo de igrejas onde o pastor serve de ancião. O que quer dizer que o pastor licenciado, que já está no quadro de ancião, as funções dele são limitadas pura e simplesmente nas igrejas em que ele dirige, ok? Diferente de um pastor ordenado, né? Ele está limitado às igrejas que dirigem. Mas sempre sobre o olhar atento e sobre orientação e deliberação da missão, da pessoa do presidente. Depois da comissão diretiva da divisão votar, a comissão da associação poderá também votar. Ampliar as áreas de atuação de um pastor que sai de licenciado para ancião de quadro, ok? Basicamente isso que se refere aqui
o manual da igreja. A comissão diretiva da associação não poderá ampliar as funções de um pastor licenciado, além do que tenha sido autorizado pela comissão diretiva da divisão. Quem define as áreas de atuação nas competências de pastor licenciado é a divisão, ok? A divisão é que tem essas competências de definir as áreas de atuação de um pastor licenciado. Ela também não autorizará um pastor licenciado a desempenhar suas funções ampliadas em qualquer igreja, além daquelas em que ele foi eleito como ancião. Uma decisão da comissão diretiva da associação não pode ser substituída pela eleição da igreja ou pela ordenação ou ao sagrado ministério. O que quer dizer que dentro do contexto de avaliar o pastor licenciado, toda decisão que vem da missão não pode ser alterada pela igreja, ok? A igreja não tem essa competência. Bem, agora vamos analisar o obreiro bíblico, a missão e o obreiro bíblico em relação à igreja. A associação pode empregar obreiros bíblicos e vinculá-los à obra em campanhas evangelísticas ou em congregações locais. Embora os obreiros bíblicos trabalhem sob direção geral da associação, o obreiro bíblico designado para uma campanha evangelística trabalhará sob direção do evangelista que está conduzindo a campanha. E o que for designado para uma igreja atuará sob direção do pastor. Primeiro ponto. Quer o obreiro bíblico, quer o evangelista, todos eles estão sob direção do pastor, ok? Se o evangelista tiver a fazer uma série de conferências, o obreiro bíblico, estamos juntos? O obreiro bíblico, ele deve, de acordo com aqui o manual da igreja, trabalhar em harmonia com esse evangelista. Devem-se lhe deixar ele dar os estudos bíblicos, ok? Em duplas missionárias ou em pequenos grupos. Então, o obreiro bíblico está focado, enquanto o evangelista está numa campanha de conferências bíblicas, ele está numa campanha de casa em casa, estudos bíblicos. Então, a missão tem essa competência de também colocar um obreiro bíblico para acompanhar determinadas igrejas em suas campanhas de evangelismo e tudo mais. O obreiro bíblico não deverá, exceto por um arranjo especial com a associação, ser solicitado a ter um cargo na igreja, mas ser deixado livre para se dedicar à obra de ganhar pessoas. Ou seja, o obreiro bíblico não pode ser um oficial da igreja, exceto por arranjos especiais da associação. Bem, a associação dirige os obreiros da igreja. O presidente da associação, em acordo com o ADECON dele, o comitê administrativo, dirige todos os servidores do campo local, tais como pastores, obreiros bíblicos, diretores dos departamentos do campo, os quais recebem suas credenciais da associação e são responsáveis perante ela e não perante a igreja local. Percebem a relação entre o presidente e o ADECON, ou o comitê executivo, e os oficiais em exercícios em determinados campos? O que quer dizer que o presidente não sonhou hoje que esse pastor tem que sair daí e sai. Esse licenciado tem que sair daí e não sai. Não, não é assim. Quem delibera essas mudanças é o comitê administrativo, que chama de comissão diretiva. Ok? Esse detalhe é muito importante. Uma igreja pode solicitar ao presidente os serviços ou ajuda de obreiros da associação, mas a designação, em todos os casos, compete à comissão diretiva do campo ou comitê administrativo. A igreja pode se reunir, não, pastor, nós queremos o fulano, nós queremos o obreiro fulano, queremos o pastor fulano, queremos o licenciado fulano e tal. O presidente, ouvi, tá bom e tal. Vocês sabem que eu não sou um órgão de decisão para deliberar determinados assuntos, sou um órgão de consulta, vos ouvi e tal. Eu vou levar essa questão para o comitê que delibera, que é o ADECON, que é o comitê administrativo. Ali acontece o cenário todo.
Tal comissão pode alterar, que é o ADCOM, Comitê Administrativo, tal comissão pode alterar as designações dos obreiros do campo quando julgar necessário. Esse órgão deliberativo, que é o ADCOM, é que, na verdade, de acordo com as necessidades do campo, foi não, o pastor fulano tem que ir aí, o obreiro fulano tem que ir aí, o pastor licenciado tem que ir aí, o ordenado tem que ir aí. Então, esse órgão é que tem a competência de fazer essas mudanças no campo. O obreiro ou a igreja poderão apelar à comissão diretiva ou comitê administrativo, pedindo que sejam ouvidos quanto à decisão de remover o obreiro. E a comissão, o ADCOM, considerará cuidadosamente o pedido à luz das necessidades do campo como um todo. Não chegou, não, os anciãos já se reúnem, não, nós queremos o pastor fulano e tal, e nós aqui, os nossos dízimos são bons, as nossas igrejas estão melhores e tudo mais, nós queremos o pastor fulano. E tá bom, ok, vos ouvimos. Mas o comitê administrativo ou a comissão diretiva, ela olha para o campo todo, assim avalia as necessidades de fazer as mudanças dos obreiros. Eles levam em deveriam levar em consideração esse aspecto, que é um princípio fundamental e crucial. Se o obreiro se recusa a cooperar com a comissão diretiva ou ADCOM e se nega a trabalhar em harmonia com suas decisões, a comissão pode considerar a conduta do obreiro como insubordinação e tratará como tal. Então, se o pastor, a comissão sentou e viram as necessidades gerais do campo, mesmo que um determinado grupo veio solicitar esse pastor, e esse pastor decidir não seguir a decisão que o ADCOM tomou, esse pastor deve ser considerado como insubordinado. Tem que se respeitar a decisão do comitê que avalia as questões gerais do campo. Há campos que necessitam mais desse pastor do que vocês. Então o pastor deve ir onde mais necessitar. É basicamente esse o princípio que norteia as mudanças dos pastores. Necessidade do campo. Em nenhum caso o obreiro deve apelar para a igreja quanto a essas decisões. Irmãos, eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui. Falem com o vosso presidente que eu não quero sair daqui. Então, por favor, arranje um barraco aí, porque eu quero permanecer aqui. Não, isso aqui é totalmente desaconselhável e não é espiritual. Se uma igreja local apoia um obreiro que se recusa a cooperar, ela também estará sujeita a ser disciplinada pela associação. Então, não pode haver esse conluio aí de tentar manter um pastor numa dinastia eterna. Não, o campo precisa do pastor, a igreja não pode defender o pastor quando quer, tem que deixar não, gostamos do trabalho que fizeste. Eu não estou me despedindo, ok? Estamos no seminário, estamos nesse treinamento, não estou me despedindo. E tal, o pastor vai trabalhar. Aconselho ao pastor, não, o pastor fala, é teu trabalho, você jurou para isso, você disse mesmo, eu vou onde Deus mandar, pastor, avança. Então vamos ficar com saudades e tal, avança. Nunca lhe dei sangue nesse sentido. Passo a expressão, nunca lhe dei sangue, né? Nunca dei sangue nesse sentido. Bem, agora vamos analisar em relação às credenciais e licenças, que não é de menos importância também. A obra de Deus deve ser zelosamente salvaguardada por líderes responsáveis, desde a igreja local até a associação geral. Credenciais e licenças oficiais são concedidas a todos os obreiros autorizados de tempo integral e são aprovados por comissões para períodos limitados. O que quer dizer que todos os funcionários full-time ou tempo completo na organização devem ser credenciados e são remunerados, devem ser credenciados. E o credenciamento é limitado, ok? De tempo em tempo, ok? Que acontece esse credenciamento. Numa associação local, a comissão diretiva confere autoridade a indivíduos para representar a igreja, como pastores, obreiros, evangélicos. Essa credencial é para ele representar os interesses da igreja, não interesses pessoais. É para salvaguardar os interesses gerais da igreja. Essa autoridade é representada por meio da concessão de credenciais e licenças, as quais são um compromisso escrito, devidamente datado, assinado pelos administradores da associação.
A autoridade assim transmitida não é pessoal ou inerente ao indivíduo, mas inerente à corporação que a concede, a qual poderá retirá-la por algum motivo a qualquer momento. Então, todos os oficiais que trabalham diretamente com a missão, eles devem representar os interesses da missão, não os interesses do presidente, ou interesses do secretário, ou interesses do tesoureiro, ou de um departamento, não. Devem representar os interesses gerais da missão. É aí que muitas das vezes nós temos tido o problema que o manual até da igreja chama de conflitos de interesse, né? Da linha tem um certo, faz desse recurso para tirar partido de dividendos, e se esse credenciado leva em curso esses interesses pessoais em nome da igreja, isso não está a representar os interesses da igreja, esses são interesses pessoais. Esses credenciados devem representar os interesses gerais da igreja, não interesses pessoais. Ninguém deve ser autorizado a falar a qualquer congregação, a menos que tenha sido convidado pela igreja, em harmonia com as diretrizes dadas pela associação. Existem regulamentos que definem os meandros de se chamar um obreiro para pregar na igreja. E estes regulamentos devem ser seguidos. Como, por exemplo, a igreja quer que o Luiz Gonçalves venha pregar em nossa igreja, ok? O comitê vota, a igreja é levado para a igreja decide o que, porque geralmente quem define é a igreja, né? E quando é levado para a igreja aceita a proposta do comitê executivo, o voto relacionado ao pastor Luiz Gonçalves, com todas as despesas feitas, incluindo passagem, hospedagem, alimentação, é mandado esse voto em seguimento de correspondência para a missão. A missão manda para a união para a divisão, a conferência geral, para a divisão do pastor Luiz Gonçalves, depois vão baixando assim até chegar no Luiz Gonçalves e ele é autorizado para sair. Esses são os moldes pela qual a igreja opera, ou seja, os moldes operantes da igreja. Reconhecemos, entretanto, que há ocasiões em que oficiais do governo ou autoridades civis podem dirigir a palavra em nossas congregações, mas pessoas não autorizadas não devem receber acesso ao púlpito. Quem são as autoridades civis? São membros do governo, eleitos pelo povo, não membros do partido. Não, membros do partido, e aproveitando aí as nossas câmaras, não podem falar em nossas igrejas, porque a nossa igreja é apartidária. Só autorizamos, de acordo com nossos regulamentos, falar em membros do governo. E aqui fica assim, basicamente, como uma brecha. O texto não diz que eles devem falar no púlpito. Aqui nesta margem, eles podem falar na igreja. Não no púlpito. Eles devem falar fora do púlpito. Porque o nosso púlpito é sagrado. É para pessoas que são batizadas na igreja. E não para... Então, fora do público, fora do púlpito é o recomendado, ok? Deve-se colocar essa entidade governamental para se expor. Mas a nossa igreja não lidar com questões partidárias. Então esse é um ponto que precisa ficar muito bem claro e refinado aqui, porque estamos nas vésperas das eleições e tal, então esse é um ponto muito importante. Credenciais e licenças vencidas. As credenciais e licenças são concedidas para a duração do período previsto pela Constituição e estatutos ou procedimentos operacionais da associação e são renovadas por voto da Assembleia da Associação ou pela Comissão Diretiva. Os servidores aposentados merecem honra e consideração por haverem ajudado a edificação da igreja. Estamos a falar dos reformados ou os aposentados. Eles podem, mediante eleição para um cargo, continuar sendo uma bênção, ajudando as congregações nas quais são membros. Podem também exercer funções pastorais sob direção da comissão diretiva da associação. Um pastor aposentado pode ser chamado para dirigir uma determinada igreja, mas também esse pastor, como membro também de igreja,
mesmo a associação não chamá-lo para exercer as funções de pastor, estando sob reforma, a igreja pode usá-lo como um ancião, ok? Pode usá-lo como um ancião da igreja, ele faz os trabalhos normalmente. Bem, quanto aos ex-pastores sem credenciais, indivíduos que foram ordenados como pastores, mas que não mais possuem credenciais válidas, podem ser eleitos como anciãos. E, se sua ordenação não houver sido invalidada, não precisam ser ordenados como anciãos. Né? Se o pastor, em exercício de funções, depois perde as credenciais, mas não perde o empossamento de mãos, né? Na igreja ele pode ser escolhido como ancião sem necessariamente lhe impor mais as mãos, ok? Não é necessário. Seus serviços são limitados às funções de um ancião local. Ele já foi pastor, foi removido as credenciais, continua sendo pastor, vai ser ancião, né? Não perdeu a unção dele, ancião, mas as atividades dele são circunscritas apenas àquela igreja. Senhores, meus caros senhores amigos e pais, acabamos de ler e ver o manual da igreja. Posso dizer estudar o manual da igreja, porque houve aqui uma certa explicação. O momento agora é para as perguntas, comentários em relação ao capítulo 4 do manual da igreja. Só para fazer recordar aí que nós estamos estudando o manual revisado de 2016, né? De 2015 que nós estamos estudando. Ok? O momento está aberto para perguntas, comentários e respostas. Não se preocupem com a tela, ok? Não se preocupem com o... Sim? Sim, professor, pastores e outros servidores da igreja, esse é o nosso tema de hoje. Indo diretamente à minha questão, no que concerne à colocação dos pastores ou às credenciais e às licenças. Eu, na verdade, fiquei surpreendido quando a missão vinha aqui, falando do recebimento de credenciais e licença de alguns pastores. Gostaria de saber se no recebimento de credenciais e licença dos pastores, qual a posição da igreja local e quais são os procedimentos que têm se cumprido para até chegar a esse ponto. Porque o que eu vejo é que a missão vem com um relatório já, um projeto para receber, que está no título aqui. Será que o procedimento começa mesmo na igreja local ou só lá a missão decide tudo e vem aqui nos mostrar qual foi a decisão deles? Ok, essa é uma pergunta bem interessante. Se alguém quiser nos ajudar a responder essa pergunta, porque eu acho que alguns aspectos em torno dessa pergunta nós apresentamos aqui. À vontade, pode aproveitar e responder essa pergunta. Bem, na verdade, quem trata das questões dos pastores não é a igreja. Quem trata a questão de um pastor então, é nesse caso específico aqui a missão, né? A missão é quem trata. E toda a remoção das credenciais do pastor passa por um processo até chegar ao comitê administrativo, que é o comitê que delibera-se de acordo com a comissão que avaliou a realidade, que legitima o fato de que esse pastor tem que perder as credenciais, ok? Ao avaliar que a informação que o pastor tenha cometido uma ilegalidade, uma irregularidade, ou avaliar isso por essa comissão, e todos esses dados são levados no comitê, que é o ADECOM, e aí é que se delibera que houve violação dos nossos regulamentos, e de acordo com o policy, que é o regulamento que rege o modo operandi da igreja, ali tem os itens pelas quais um pastor deve ser removido das credenciais. Se viola um desses itens, houve irregularidade, então a missão vota receber as credenciais desse pastor.
Depois de receber as credenciais desse pastor, a missão também tem o direito de informar as igrejas a respeito desse pastor que já não está mais em exercício por irregularidades dos regulamentos operantes da igreja. É basicamente assim como funciona a questão em relação à remoção do ministério de um pastor. Mas se contradiz um pouquinho é que depois da remoção dessas credenciais, é possível que esse pastor venha a uma igreja servir como ancião também? Se a irregularidade dele não afeta a condição de membro de igreja, ele pode, normalmente. Mas se a irregularidade dele afetar também a condição de membro, aí esse pastor deve, a missão deve emitir um documento esclarecendo a igreja da irregularidade desse pastor, que não só afetou as credenciais dele, mas também afeta a vida espiritual e a condição dele de membro de igreja. Vamos supor que o pastor tenha roubado, né? O pastor roubou dinheiro. A São Marcos fez sei lá de quem. A missão toma a decisão, certo? A missão toma a decisão, depois a missão notifica a igreja que, olha, está confirmado sim que houve mesmo um ato de delito, de desvio, sim, de irregularidade. A igreja toma, a igreja também no seu comitê, né, senta, avalia a decisão, chama o indivíduo, também o ouve e faz a colação dos fatos, e se confirmar, confirma-se a decisão confirma-se a decisão da missão. Quer dizer que a igreja também tem que seguir os regulamentos do manual da igreja na decisão. Não é porque a missão disse, pronto, ponto final, é assim, ninguém mais conversa, não. A missão pode cometer uma certa irregularidade. A igreja, não, olha, aquilo que a decisão que vocês tomaram não foi assim. Foi assim, às vezes, cometemos um erro, vocês acabam salvando a missão de uma tragédia. Então, a missão disse, logo nós temos que executar, não. A missão respeita o manual da igreja e respeita também as decisões do comitê da igreja em seguir os regulamentos. Esse é um ponto muito importante. Gostava que o meu amigo que nos assiste, que nos assiste nesse vídeo, tomasse também nota dessa particularidade. Quanto a essas duas particularidades, bem, não sei se temos, se calhar, um exemplo um pouquinho mais claro, em especificarmos qual é a irregularidade que leva a pastor à remoção somente das credenciais e qual é a irregularidade que pode levar também o pastor a ter afeto dos dois contextos, que é Acionar. quer dizer, como Perder o membro, direito. perder o credencial e também ser afetado como membro da igreja e ser, se calhar, ou disciplinado ou eliminado. Consegui perceber a sua questão. Exatamente. Bem, quanto à remoção das credenciais na associação e a remoção da membresia de igreja, sim, é roubo. Okay. Agora, se o pastor, vamos supor que o pastor tem um negócio. O pastor tem um negócio, ok? O pastor tem um negócio, tem uma empresa, ok? Sim. E o nosso regulamento diz que o pastor é full-time na igreja. Sim. E não é part-time na igreja. E esse negócio, ele está lá a fazer umas manobras perigosas, roubando o tempo integral do tempo de pastorado, envolvendo-se nessa. E ele se envolve em créditos e tudo mais. Depois a empresa vai falir. E as pessoas, ele não colocou alguém para gerenciar os negócios, ele que estava gerenciando. Nesse caso específico, o pastor, em violar o regulamento sobre conflito de interesse, ele pode perder pura e simplesmente a credencial. Os credores vêm ali, nossa dívida, a empresa faliu e tudo mais. Ele só perde as credenciais, ok? Mas não perde o direito de ser membro da igreja. Então, só um dos casos é esse aqui. Eu tenho uma questão aqui. A situação dos obreiros negros. O obreiro bíblico, nós aqui não estamos a formar obreiros bíblicos, né? Eu gostaria de saber se a condição do obreiro de ser eleito no exercício das suas funções depende diretamente da comissão diretiva da missão ou da igreja local. Ok. Se esta interação, como é que fica? Por exemplo, há áreas que precisam mesmo de obreiro bíblico. Sim. Como é que fica? Se é a igreja local que elege, ou
em conexão com a missão, ou a missão diretamente elege em função das listas que a igreja local manda para a comissão diretiva da associação. É assim mesmo. Bem, na verdade, a missão tem suas competências em agregar no seu ciclo operacional diversos oficiais para atender diversas atividades, ok? Vamos supor que alguém terminou a licenciatura em medicina e a igreja precisa de um obreiro médico missionário para atender o louvo. A missão contrata essa pessoa. Ao contratar essa pessoa, ele manda como obreiro médico missionário para o exercício dessas funções lá. Os contratos têm suas cláusulas, né? Envolve remuneração e tudo mais, essas coisas assim. Agora, a igreja também pode, em suas competências também, achar conveniente que não. Um irmão que fez o curso de obreiros e está bem treinado, foi bem avaliado, ele mesmo mostra evidências de que é um missionário. A igreja pode votar que ele vai também para uma determinada localidade e faça esse exercício. Também de acordo com o contrato que vão fazer com ele. Se vocês vão pagar a casa, vão pagar alguma coisa, enfim. Também a igreja pode fazer isso na normalidade. A missão tem suas competências, a igreja também tem suas competências, ok? Então tem esferas assim, mas todas elas cooperam e têm relações assim íntimas e todas elas cooperam para o mesmo fim, evangelismo. Quero saber sobre pastores licenciados, as suas funções, né? Porque aqui, de acordo com o manual, é pastor licenciado estar autorizado a batizar ou não. Ok. Aqui, de acordo com o manual, não vemos essa prerrogativa para um pastor licenciado. Não sei se as competências que a direção ou a associação missão dá para o pastor lhe confere esse direito ou não de batizar. Na verdade, quem decide ampliar as esferas e competências de um pastor licenciado é o comitê diretivo da divisão. E a missão adota esse voto e aplica para o seu devido campo. O que quer dizer? Que se a comissão diretiva da divisão, ao ampliar as competências de um pastor licenciado, dizer que, olha, primeiro tem 2 anos, ele, assim que entra na obra, logo tem que ser ancião. Ele diz, ao ser ancião, logo depois de ser apresentado, ao ser ancião, deve também receber a competência de batizar e fazer Santa Ceia. E eu acho que é assim que funciona a questão relacionada às competências do pastor licenciado. Ele primeiro é apresentado na igreja. Olha, a igreja tem novo pastor, saiu da faculdade de teologia, o pastor pensa, não, pensa, terminou e está aqui uma igreja para ele dirigir, apresentado na igreja. Depois dele ser apresentado por todas as igrejas dele, ok, ele pregou, foi apresentado. O sábado seguinte é oficializar o ancianato dele para que tenha as competências de fazer Santa Ceia, batizar, mas que dedicar crianças. Acho que essas são as competências que ele tem de fazer. Então, de acordo com a nossa divisão, o pastor Munango, os colegas que assistiram à palestra disseram que a nossa divisão funciona assim. É assim que funciona a nossa divisão. Logo que o pastor é apresentado em todas as igrejas dele, automaticamente tem que oficializar o acionato dele e o presidente dar as devidas competências a ele. Mas essas competências não são assim do tipo faz, não, ele tem que sempre pedir, ok? Sempre que ele quiser batizar, tem que informar o presidente. Que batizar, tem que informar o presidente. E basicamente, assim são as competências de um pastor licenciado. Então, se você vem como pastor licenciado, um ancião mesmo está em cima mesmo do pastor licenciado. Essa é a verdade. Sim. Vou tentar recuar um pouquinho as
resposta que foi dada ao senhor Nenê. Na verdade, a igreja ao tomar a posição de indicar, então, dar a responsabilidade a este obreiro, levar o obreiro bíblico, levar o evangelho. Será que aqui houve a necessidade da igreja local também, dependente da determinação da missão? Sim, a igreja se submete à decisão da missão. A igreja se submete à missão. A missão vem e apresenta o obreiro e apresenta quais serão as áreas de atuação e as limitações desse obreiro. A igreja tem que se submeter. Também que a igreja queria rejeitar se eles trouxessem o obreiro para estudos bíblicos, campanha evangelística. Eu acho que essa igreja deveria ser tirada do rolo de membros de igreja. Está a rejeitar alguém que vai vir. Se o próprio objetivo mesmo da igreja mesmo é evangelizar, então vamos trazer alguém que é full time, né? Full time, o trabalho dele mesmo só vai ser evangelismo. Então, as decisões tomadas pela missão não são decisões irregulares ou arbitrárias. As decisões tomadas pela missão devem ser sempre decisões que vão salvaguardar o principal interesse da igreja, o evangelismo. Se bem que nós temos visto muitas decisões irregulares, aquilo é para nos colocar nas mãos de Deus. Aquilo é colocar nas mãos de Deus. E aí procurar entender. Nós aqui já tivemos um caso igual, mas de uma forma inversa. Ok. Nós conseguimos, alguém se predispôs tempo integral para fazer esse trabalho. E a igreja, sim, a igreja o testemunhou perante a missão. Enquanto que o processo, o protocolo é que não chegou até o fim. Okay. Nesse caso, creio a missão, ao receber a confiança da igreja, ele só oficializa, não é? Sim, só oficializa. Existe aquele protocolo que está relacionado com o bem-estar do próprio obreiro. A igreja quer colocar lá o fulano, ok, vocês querem colocar lá em que condições? A igreja, ao fazer esse voto, o voto tem que ser completo. A igreja vai cuidar da alimentação, da hospedagem dele, ok? Essas questões são muito importantes no determinado voto, quando se quer contratar alguém oficialmente para exercício de determinadas funções da igreja. Essas questões são muito importantes, a missão leva em consideração. Mas a missão, quando aparece uma igreja com essa iniciativa, a missão também não pode negar. A não ser que esse obreiro está na lista negra, de ser uma aposta também. Esta é assim, se for uma aposta, a missão está dentro da sua legalidade em dizer que não, por razões de ter conceitos diferentes, que divergem da igreja, para salvaguardar os novos membros que vão à igreja, então esse obreiro não. Então é basicamente essa questão. Gostaria só de saber quais são os requisitos para um pastor ser ordenado ao Santo Ministério. Um pastor ser ordenado ancião? Ao Santo Ministério. Ao Santo Ministério? Olha, essa pergunta aqui eu acho que quem podia responder diretamente a missão. Mas basicamente é 4 anos de ministério, prolífico na obra evangelística, conduta moral saudável, competência administrativa de acordo com os regulamentos. 4 anos de ministério, conduta irrepreensível, moralmente falando, ponto de competências administrativas, ou seja, o modo operando que ele dirige as igrejas tem que ter harmonia com nossos regulamentos, ok? E também proeficiência na doutrina, ok? Seja capaz de viver as nossas doutrinas e ensinar as nossas doutrinas. São basicamente esses pontos essenciais para que o pastor seja ordenado ao Santo Ministério. Eu tenho uma questão. Na página 36 tem um parágrafo aqui, mas antes que eu leia, eu só queria dar sabe, de acordo com a formação que nós temos tido lá mesmo na igreja, como obreiro e da contribuição dos credenciais em que nós temos feito. Às vezes que os credenciais são nossos, neste caso, né? As credenciais?
que Os obreiros, concedem, né? certo, dos obreiros Yeah. são nosso ou não? Nas credenciais são da missão. Quem credencia os obreiros quando terminam o curso é a missão. Certo. Yeah. E nesse caso, os credenciais são pertencentes a estes obreiros. Sim, mas é conferidos pela missão. Isso é que confere. Aqui diz assim: as credenciais e licenças concedidas aos obreiros não são propriedade pessoal e podem ser recolhidas quando o período de serviço terminar Yeah. ou quando a organização que as conferiu solicitar a sua devolução. Assim mesmo. Agora, como que as credenciais que são dos obreiros estavam numa formação, não indo num serviço onde eles vão desempenhar o seu trabalho, e esses credenciais voltarem mais aos que concederam. É simples, o obreiro quando termina o curso, ele tem direito a um certificado que é eterno. Mas ele só recebe a credencial se estiver num posto de trabalho. É assim que funciona do ponto de vista administrativo. Quando ele estiver num posto de trabalho, aí ele tem uma credencial. E essa credencial tem um prazo. Quando aquele tempo passa, tem que se renovar ou remover a credencial. Quem renova nesse caso é a missão. Sim, a missão é que renova as credenciais. Um obreiro que a igreja contratou, suponhamos que está a trabalhar assim logo, Yeah. que a igreja colocou, nesse caso, depois de terminar o período que lhe deram lá, é quando se renova o credencial. Assim mesmo, sim. Mesmo assim. Pastor, pegando a linha de pensamento do irmão, quanto ao credenciamento dos obreiros, eu vou já no contexto do nosso campo. Temos aí um curso a decorrer e temos as contribuições para o credenciamento. Já que isso é da responsabilidade da missão, não seria mesmo a própria missão a custear as credenciais e credenciar a nós que estamos a ser formados para trabalho, para a obra Sim, para a obra da missão, antes que seja o obreiro, não é? Está a ser formado, ele contribui e por sua vez em alguma necessidade a própria missão também vem às vezes faça de novo a recepção dos credenciais em que na qual foi o próprio obreiro e na qual custeou os mesmos. Acho que aqui alguma coisa deve ser bem explicada. Isso chama-se coparticipação. Isso chama-se coparticipação. Tal como você co-obreiro, você também coparticipa na obra, até inclusive com as suas finanças. Acho que isso é uma questão mais de consenso, né? Isso é uma questão de consenso. Se a missão tiver condições, ele passa credenciais para vocês. Se a missão não tiver condições, o próprio obreiro pode custear a própria credencial dele. Por exemplo, o próprio obreiro pode custear também as atividades dele missionárias em um determinado perímetro que lhe deram. Pode fazer isso. Vamos supor que você tenha meios financeiros que não precisa da missão, que você quer fazer um ministério de sustento próprio. Você vai para a missão, diz que, olha, eu localizei uma área assim, eu tenho minha viatura, tenho meu dinheiro, tenho minhas condições, tenho meus livros, tenho minha literatura, é tudo da igreja. Está aqui tudo de corte da igreja. Eu só quero um credenciamento para fazer um trabalho lá. A missão desse credenciamento, você vai e faz o seu trabalho. Até o tempo determinado, se der para renovar, renova o trabalho. Basicamente isso. Então, nós como os obreiros, aqui a palavra correta é consenso. Acho que com essa palavra aqui posso dar uma citação assim. Eu tenho duas implicações. Mas uma, quer dizer, a resposta da primeira pode fazer com que eu vá à segunda. Okay. É normal os obreiros em formação criarem ministérios independentes? Se é normal, sim. Dentro do contexto do regulamento da nossa igreja, se tem mesmo dinheiro e a igreja não quer mais, não tem como potencializar certos campos, e, glória a Deus, Maranata, sustento próprio. A ADRA também vai que não vai, mas também é sustento próprio. Tem o Maranata, tem mais o quê? Tem vários grupos que são Ministério de Sustento Próprio, são caras que têm dinheiro
Não, a igreja nos concede só licença de operar. Nós vamos construir escola, vamos construir tudo. Esse é o Ministério de Sustento Próprio. Ou seja, o Ministério de Sustento Próprio tem como objetivo auxiliar a igreja com a igreja. Por exemplo, o Ministério do Doug Batchelor também é um Ministério de Sustento Próprio. Ele com dinheiro endinheirado, ele constrói grandes esquemas de treinamento de missionários e tudo mais. Sem necessariamente a igreja me dá só dinheiro para construir aqui, não. Ele próprio me dê licença, eu vou fazer o trabalho. Sim, eu estava a acompanhar atentamente o pastor quando fazia, quando abordava a questão dos obreiros em atividades de evangelismo porta a porta. Desde que a igreja tiver uma atividade, é muito normal que eles não participem da atividade, mas podem estar a fazer esse trabalho, sim, de evangelismo. Agora, existe uma outra realidade. Existem grupos de obreiros, praticamente eles começaram um grupo reduzido. Nesse momento já tem 53, 54. Então 54 membros em Monte Igreja Central e alguns da Igreja de Boa Esperança. Quando os anciãos foram ter com os mesmos no intuito de reduzir o grupo, eles recusaram, não podemos diminuir, quer dizer, nós somos independentes, nós estamos a ser formados como obreiros, posteriormente seremos um ministério independente, então não obedeceremos a ordem da igreja. Qual será a posição desses anciãos? Os anciãos têm que levar o caso seriamente ao comitê da igreja. Tem que levar seriamente ao comitê da igreja. Sim, porque o que acontece? Os nossos jovens estão a assistir muito YouTube. E eles estão a pegar ministérios independentes, desassociados da igreja, e estão a pensar que esse é o padrão operandi de um ministério independente na igreja. Eu até conversei com um deles. Eu disse, por que você não segue o exemplo do Maranata ou do Batchelor? Que é ministério independente com a igreja e para a igreja. E tudo dele é votado pela igreja. Vocês só querem seguir ministério independente que é contra a igreja e fora da igreja. Calou. Ele pensou que eu não acompanho essas coisas. Eu também costumo assistir YouTube. Eu também. Por essa razão é que eu já fui falar com esse grupo, particularmente. Até inclusive assisti mesmo. Porque o que eu acho que nós precisamos fazer como líder, se queremos ganhar os nossos jovens, é conversar com eles. A gente lida com eles à distância. Ou eles estão lá, nós estamos no comitê. Nós, como é que estamos no comitê, nós é que decidimos. Assim só criamos mais ruptura na igreja. Porque de acordo com o manual da igreja, os anciãos é que estão na responsabilidade de aconselhar todos esses grupos. Agora, tem um grupo na igreja, um ancião do ministério pessoal, lhe convida ou não vem, convida ou não vem, ou nunca lhe convidaram, também nunca se interessou em autoconvidar-se. Porque eu aprendi assim, quem conquistamos jovens, descubra o que anda com eles, descubra o que eles fazem. Vai salvar lá alguns. Uns mesmo já são apóstatas, só estão infiltrados aí. Quando se revelarem, você vai conseguir salvar alguns. Só que nós, a apóstata, estão lá infiltrados. Nós não estamos lá, não conseguimos salvar todo mundo. Eu acho que, minha opinião, de um lado a igreja falha em relação a esses grupos e esses grupos estão a se acentuar claramente nas falhas. Eu pedi a um dos anciãos mesmo que participasse nesses estudos. E eu apelei seriamente na comissão dos anciãos, estão aqui, sabe? Apelei seriamente. Vamos lhes acompanhar. E o ancião conversou comigo e disse para ele, não se preocupe. Esse sábado eu estarei lá e conheço onde eles se reúnem e vou lá, vamos repartir o grupo. Vou ver quem vai me falar que não. Não é isso, Mandoso? Eu conversei isso com ele mesmo, foi para acho que ontem, vamos estar lá, vamos repartir o grupo, mais líderes de grupo. Porque quanto mais menor for o grupo, menor a apostasia. Sim. E menor também é o trabalho. Então, basicamente, essas questões, graças a Deus, estou a ter um bocadinho de
atenção. Vai ter um bocadinho de atenção. Deveria dar mais atenção, mas porque estou aí envolvido no negócio de terminar um trabalho, mas quando eu terminar esse trabalho, eu vou trabalhar diretamente com todos esses grupos. Pessoalmente, vou trabalhar com eles. Pastor, eu tenho uma questão. Acho que vamos dar lugar ao Pensas, por favor, porque o Pensas já tinha colocado. Não, acho que já está ultrapassado. Era a situação de nós percebermos aquele obreiro que é credenciado diretamente pela missão e é dado uma área onde ele possa fazer os seus trabalhos. E aqueles obreiros que nós temos na igreja local e que trabalham aqui de forma local, fazendo evangelismo em duplas missionárias, tudo mais. Há aqui uma diferença muito grande. Aquele da missão é pago mesmo pela missão, escolhido, mandado para uma área e ele é credenciado. Agora, aqueles que estão a ser formados aqui, é mesmo para trabalhar aqui. Ou seja, você tem o seu trabalho secular, mas domingo, segunda-feira, você vai atuando e fazendo outros trabalhos. Então aí não é necessário que venha um credenciamento da missão. Muito obrigado, Pensas. Nós tivemos uma questão. Como já. O Sodré já perguntou? Sim, queria perguntar. Quer comentar? Perguntar. Perguntar? Sim. Acho que vamos dar uma oportunidade no Sodré. Sim, pastor, isso é algo muito interessante quando dizia a questão dos partidos. Queria que ele traz um momento como oficiais, devemos dar esclarecimento, razão àqueles membros que pedirem. E quanto ao assunto do partido, também no meio das eleições, há muitos jovens que estão confusos quanto a isso. Só queria saber, a igreja é a partidária como instituição ou como membro? A igreja é partidária como instituição. Ok. Como instituição, a igreja é a partidária. Como membro, cada um está na liberdade de escolher a cor que desejar. Okay. Sim, acho que vamos terminar com isso. Pode ser que alguém quer. Não, vamos terminar com isso mesmo. Já temos 1h e 19 minutos e o vídeo está muito extenso. Fazer os cortes do vídeo. Uma vez nós fizemos uma questão em Benguela concernente aos obreiros negros, tantos que foram delegados a partir da missão ou locais. Suponhamos que o obreiro vai trabalhar numa área e lá não tem meios de comunicações. Fica difícil, às vezes, para entrar em comunicação com a igreja. E ele prega e as pessoas aceitam. As mesmas pessoas pedem que elas querem ser batizadas. Será que o obreiro pode usar a linha, porque existe a linha regular e a irregular? Okay. Pode usar a linha irregular para batizar. Certo. Então, se a permissão vem da associação, ele tem que entrar em comunicação com a igreja local. A igreja local manda um pastor, ou não, a associação delega um ancião que vai lá com a permissão. Agora, se não tiver esses meios, pelas circunstâncias, deixa ou não? Olha, até então deixa. Elas não vão se perder por falta do batismo. Não é o teu colocar, eu como ministro do Evangelho, de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ele vai ser salvo. Não. E há muita gente que vai para o extremo, não, eu tenho que batizar e tudo mais. Não, lembre-se que o batismo não é um sacramento salvífico. O batismo é uma confirmação de uma operação de salvação dentro do coração. Alguém havia realizado um casamento no Benguela. Perfeitamente. Então, logo se o obreiro pensa, não está vindo ninguém, não há linhas de comunicação, então tem as linhas irregulares e tal. Eu vou aproveitar, faturar os meus batismos da minha história. E até que ter esse conceito. Nós rejeitamos, não aceitamos. Assim mesmo. É o melhor que vocês fizeram. É errado. Como outra posição. Sim, é errado. Ele está ordenado, pastor. Oi? Ele está ordenado. Se for até um ancião em contato com a missão, a missão pode autorizar ele a batizar, até pode autorizar a fazer casamento. Porque, na verdade, de acordo com o Novo Testamento, nós só encontramos inferências de líderes a batizar a partir do diaconato para ancianato. Ninguém vai conseguir me provar que um que está fora
do episcopado envolvendo o diaconato batizou. Não tem. Não tem. Todos que você vê que batizaram são diáconos, caso Filipe, e os anciãos. Só esses é que têm a autoridade espiritual para exercitar essas cerimônias. Mas no nosso contexto administrativo, como igreja, o diácono, o ancião, em situações extremas, como estás a dizer, tem que ter uma deliberação da missão. Muito obrigado pela atenção de todos. Terminamos de ler o capítulo 4 e agradeceria que revisássemos esse capítulo por causa das circunstâncias que nós estamos envolvidos, a nossa realidade, que é a relação entre o presidente e as igrejas, entre o departamento e as igrejas, há choques, enfim, uma série de situações. Então, cada um, de acordo com o manual da igreja, saiba se posicionar no seu devido lugar. Então, é basicamente o objetivo desse, que o presidente não viola nossos direitos, nós também não vamos violar direito dele, que cada um fique na sua esfera de ação. Por outro, ninguém também pode ficar com medo de ninguém. Ninguém pode ficar com medo de ninguém. Mas todos devemos ficar com medo de violar o regulamento. Isso sim, homens são homens, quer na posição da Conferência Geral, da divisão, da união, quer na posição, são homens. Mas os regulamentos têm base bíblica e do espírito de profecia. Desses nós podemos ter medo, e não dos homens. Quando é regulamento, com todo respeito, é de cidadão para cidadão. O regulamento delimitam as nossas relações. Como diz o ditado popular, onde começa teu direito, termina. É assim? Onde termina, teu começa no outro. Muito obrigado. E eu devolvo a palavra ao avô para... Sim, nós agradecemos. Acho que para finalizar vamos levantar, vamos cantar, né? Cantar um hino. Canção 42, né? 42, parece que... Grande comandante, Cristo nos será, nesta guerra santa à frente marchará, nunca suas hostes abandonará, até o fim lutar. Sempre avante, mando general, sempre avante, guerra contra o mal, firme e forte, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Seu perdão glorioso vamos defender, hostes inimigas sempre a combater, nosso general por sempre irá vencer, seguiremos a Jesus. Sempre avante, mando general, sempre avante, guerra contra o mal, firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção, e afinal em coro junto à multidão, entoaremos todos a real canção, quando nós chegarmos lá. Sempre avante, mando general, sempre avante, guerra contra o mal, firme e forte, nunca vacilar, com Jesus
concedeu de mais uma vez abandonar o seu aposento, ao fim de podermos enriquecer o nosso intelectual espiritual. Em teu nome, mais uma vez, nos encontramos nessa casa pastoral, que de facto tem sido um acampamento, um centro de instrução, que permitirá que tudo quanto é estudado que seja aplicado na vida prática. Terminamos com mais uma missão, que é o número 4. Pedimos que o Senhor nos acompanhe em nosso aposento e proteja todos, que tudo que acontece seja segundo a vontade do Senhor. Perdoe nossos pecados, permite que for o último dia que nós vivemos da vida se acontecer um desastre. Leva nossas casas, é tudo que te pedimos com fé. Amém. Amém. Hoje temos.